Jesus tinha falado algumas vezes nos seus ensinos que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Talvez por isso e por ser um tema muito complicado, quiseram apertar Jesus ali. E Jesus, meus irmãos, eu já quero falar aqui para vocês, a principal mensagem de hoje. Jesus dá uma notícia bombástica para os saduceus. Jesus não faz uma tese sobre a ressurreição. Jesus não chama os saduceus e fala, senta aqui, vamos conversar sobre a ressurreição? Vocês estão viajando na maionese, ressurreição é isso? Não. Jesus fala, vocês estão errando, porque vocês não conhecem as Escrituras, e nem o Deus que a Escritura fala, que a Escritura conta, nem o poder desse Deus que a Escritura revela. Essa é a notícia bombástica que Jesus traz e joga no peito dos saduceus. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, vocês têm as Escrituras nas mãos, mas não conhecem a Deus. Essa é a maior desgraça que pode acontecer na vida de um cristão, meus irmãos. Ter a palavra de Deus nas mãos, mas não conhecer o Deus que essa palavra revela. Ter as Escrituras nas mãos, mas não conhecer o poder de Deus que é revelado nas Escrituras. E quantos cristãos, ou que se dizem cristãos hoje, têm a Bíblia nas mãos, mas não conhecem a Deus? Não conhecem a Deus em intimidade. Não conhecem a Deus em profundidade. Tropeçam na hora de falar de Deus para alguém, na hora de manusear a Bíblia. Não conhecem. Essa é a maior desgraça, meus irmãos, que pode acontecer com um cristão. É como estar sedento, morrendo de sede, com a fonte de água nas mãos. É como estar morrendo de fome, com o alimento nas mãos. É inadmissível para o cristão ter a Bíblia nas mãos e não conhecer a Deus. É isso que estava acontecendo com os saduceus. É isso que Jesus chama a atenção para os religiosos daquela época. Vocês têm a Bíblia nas mãos, têm as Escrituras nas mãos, mas não conhecem o Deus das Escrituras. Que tragédia, meus irmãos. Que tragédia. Deus se deu ao trabalho de revelar-se a nós, de inspirar pessoas para registrar a sua revelação, e a gente não dá o devido valor. A gente, eu digo, a nossa geração, que não desfruta melhor do acesso que tem à palavra de Deus. A maioria dos cristãos, meus irmãos, da nossa geração, desconhece o Deus da Bíblia. Eu tenho visto muita gente viciada em coisa pronta. Nós vivemos na era da preguiça espiritual. As pessoas estão viciadas em coisa pronta. Frases prontas fazem maior sucesso, né? Clichês. Tem gente viciada em pregação no YouTube, que por um lado tem uma vantagem, pode ser bom, pode ser um bom recurso vez ou outra, mas não lê a Bíblia, não tem vida com Deus, não tem experiência. Eu já estou sabendo de gente que já falou, não, eu não volto para a igreja mais depois dessa pandemia. Cada domingo eu assisto um pastor. Escolhe lá. Eu vou no pastor tal. Ou hoje eu vou no pastor tal. Tem gente viciado em coisa pronta, com preguiça de ler a Bíblia, vivendo à sombra das experiências dos outros. Nós não podemos cair nisso, meus irmãos. Tem gente que não leva a leitura da palavra de Deus a sério, em termos de meditação, de profundidade, de gastar tempo com isso. O que você lê? A Bíblia faz parte do pacote de leituras que você faz? Se faz, que tempo você reserva para isso? Qual a qualidade do seu tempo de estudo, de meditação na palavra de Deus? 10 minutos? 15 minutos? Uma das lembranças muito boas que eu tenho do meu pai, quando
quando vivo, era de ver a Bíblia que ele usava, toda pintada de lápis de cor, e com alguns escritos assim em cima, embaixo, do lado, na frente. A gente pegava ali, a gente até se perdia no meio dos escritos ali, falava, nossa, não entendi nada, né? Mas porque não é a minha vida espiritual que está ali, era a dele. Quem já foi lá no escritório do pastor Walter, já viu a Bíblia de estudo dele lá, é desse jeito, tudo pintadinha. Tudo verde, vermelho, tudo pintadinha de lápis de cor, anotado de caneta. Meus irmãos, ali está a espiritualidade da pessoa. Está as conversas que a pessoa teve com Deus, e registrou, e escreveu, e marcou. Para isso precisa tempo, precisa dedicação, precisa conversa, precisa orientação, no sentido de você orientar, dirigir a sua leitura com qualidade. Anote, converse, risque a sua Bíblia. A gente precisa melhorar a qualidade da nossa leitura da palavra de Deus, meus irmãos. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não podemos cometer esse erro de negligenciar a palavra de Deus que está nas nossas mãos. Não podemos passar fome, não podemos passar sede. Precisamos levar a sério. Investir mais tempo, fazer uma meditação mais aprofundada, uma reflexão profunda, gastar tempo, pensar, orar. Orar pelo que a gente leu. Eu tenho descoberto que pouca gente faz isso. Pouca gente ora pelo que leu. Ora sobre o assunto que a palavra de Deus trouxe à tona. Precisamos aprender a fazer isso. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. É diferente. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é atemporal, você sabia? É um livro relevante para o passado, para o presente e sempre vai ser relevante. É um livro atual. É um livro que fala da vida. É um livro que fala da morte. É um livro que fala do ser humano na sua essência, desde a criação até a sua partida. É um livro que traz esperança, que fala de fé, que fala de dúvida também. A Bíblia é atemporal. Ela sempre vai ser relevante. A Bíblia é o único livro que une passado, presente e futuro. A Bíblia leva os nossos olhos lá para aquelas experiências do passado, algumas experiências marcantes, algumas experiências positivas, inspiradoras, algumas experiências negativas também, que a gente não deve imitar. A Bíblia fala disso. Leva os nossos olhos para a gente ver o que aconteceu com o povo de Deus no passado, como foi a experiência desse povo com Deus, o que Deus disse a eles, o que eles disseram a Deus, o que eles responderam, o que eles fizeram. E olhando essas experiências, a gente cresce, a gente aprende, e aí a gente traz para o presente, porque a Bíblia molda o caráter, muda o nosso pensamento, os nossos valores, muda a nossa atitude. Então a Bíblia atua no presente também. A Bíblia nos transforma. Mas a Bíblia também leva os nossos olhos lá para o futuro. Traz promessas, traz esperança, conta de uma história da redenção que ainda não se consumou totalmente e que coisas maravilhosas estão por vir. A Bíblia une o passado, o presente e o futuro. A palavra de Deus não é qualquer livro, meus irmãos. Não é um livro qualquer. Você confia na Bíblia? Você confia na palavra de Deus? E eu queria afirmar isso aqui para você hoje. A Bíblia é confiável. Hoje tanta gente especula, né, sobre a Bíblia, com base em alguma ideologia, com base em algum achismo, com base no argumento de que os tempos mudaram. E eu queria dizer para você que a Bíblia é confiável. A Bíblia é confiável. Sabe por quê? Primeiro, por uma convicção de fé. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus. Cremos.
se chegamos diante da Bíblia, debruçamos os nossos olhos sobre ela, sem essa convicção de fé, é a mesma coisa que a gente lê o Harry Potter. É a mesma coisa. É só mais uma historinha. Só mais uma ficção, só para levar nossa imaginação lá na frente e depois voltar. Mas se a gente chega para a Bíblia com essa convicção de que a Bíblia foi inspirada por Deus, que ela é confiável, o resultado vai ser outro. A Bíblia é confiável porque é inspirada por Deus. A Bíblia é confiável, meus irmãos, porque ela foi a base da fé do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Essa ideia de registrar alguma orientação e colocar assim nas mãos do povo, para o povo recordar, ler de novo, ler de novo, essa ideia foi de Deus, lá no Monte Sinai, quando ele falou assim, aqui ó, toma, 10 mandamentos, 10 orientações, decálogos, 10 palavras, lembro de uma aula que o pastor Walter deu sobre o decálogo, que são 10 orientações para a vida de vocês. Está aqui o registro delas. A partir dali, o povo de Deus começou a registrar as coisas. E Deus tomou providências para que outros textos fossem guardados. O povo de Deus no Antigo Testamento voltava lá na história, lembrava aquela palavra lá atrás, para ver se a caminhada estava boa, para ver se precisava mudar alguma coisa. A palavra de Deus foi a base da caminhada do povo no Antigo Testamento. Por isso a Bíblia é confiável. Mas a palavra de Deus também foi a base da fé do povo no Novo Testamento. Vocês sabiam que Jesus lia a Bíblia? A família de Jesus ia ao templo para ouvir a palavra de Deus. Os pais liam a palavra de Deus aos filhos. Os meninos na idade de Jesus, até os 12 anos, sabiam de cor os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Jesus lia a Bíblia. Jesus cantava os salmos eram os cânticos de Jesus. O ministério de Jesus foi pautado pela palavra de Deus. Jesus citou o Antigo Testamento. A Bíblia é confiável, meus irmãos, porque foi a base da fé do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. É confiável porque Jesus carimbou a Bíblia como confiável durante o seu ministério. Usou, citou, incentivou a leitura, falou para os saduceus, vocês erram porque não conhecem. Porque não conhecem. A Bíblia foi lida e incentivada por Jesus. A Bíblia foi lida e incentivada pelos apóstolos, por Paulo. A Bíblia, meus irmãos, foi preservada ao longo da história e foi a base da fé do cristianismo até os nossos dias. A Bíblia é confiável. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. A Bíblia não deve ser lida, meus irmãos, de uma maneira conveniente. Semana passada eu falei que nós não devemos orar de maneira conveniente, E nós precisamos melhorar a qualidade da nossa oração. Durante a semana eu incentivei vocês a orarem por outros motivos. Vocês viram lá no grupo da igreja? Oramos pela cura, oramos pelo nosso país, oramos por nós mesmos, oramos pela igreja de Cristo Jesus. Olha como que dá para a gente desenvolver mais a oração. A palavra de Deus também não pode ser usada de maneira conveniente. Eu vou ler Salmo 23, amanhã eu vou ler o Salmo 23 de novo. Eu vou ler só os textos que eu gosto. Nós não podemos, eu tenho descoberto isso, meus irmãos, nós não podemos controlar a leitura da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia de verdade, a Bíblia nos conduz. A Bíblia vai nos levando pelos caminhos, pelos textos, alguns mais conhecidos, outros nem tanto, alguns de vez em quando nos surpreendem. Nunca tinha lido isso, gente, que maravilha. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Nós não podemos ler a Bíblia de maneira conveniente, do jeito que a gente quer, só o livro que a gente gosta.
Precisamos nos entregar à palavra de Deus de maneira submissa, confiável, entregue. E a gente vai se surpreender com a leitura da Bíblia. Meus irmãos, a Bíblia é a história da redenção. Ela tem muito a nos dizer. Você já leu o livro de Deuteronômio? Um livro que fala da aliança e da dificuldade que o povo tinha de se manter firme à aliança. E como que Deus lidou com esse povo rebelde? Leia Deuteronômio para você descobrir a caminhada do povo de Deus e Deus firmando ou reafirmando a sua aliança. Você já leu o livro do Apocalipse? Que a gente corre, né? A gente não lê de jeito nenhum. A gente só lê quando o pastor prega um texto, né, do Apocalipse. Fora isso, a gente não lê. A gente morre de medo do Apocalipse. Meus irmãos, o texto do Apocalipse é um dos textos mais maravilhosos da Bíblia. O povo estava sendo perseguido. O povo estava sendo ameaçado de morte. O povo de Deus estava sendo impedido de comprar comida, porque cria em Jesus Cristo. Aquele povo está precisando de uma palavra de esperança. O Apocalipse leva essa palavra de esperança para aquelas 7 igrejas oprimidas, perseguidas. Você já leu o livro de Provérbios? O livro que nos incentiva a vivermos com mais sabedoria, debaixo da orientação de Deus. Quem não precisa de sabedoria? Você já leu o livro, a carta de Paulo aos Filipenses? A carta da alegria. Paulo estava preso numa masmorra escura e escreveu a carta mais alegre do Novo Testamento. Você já leu o livro de Jó? Que coloca todas as nossas convicções, né, desse mundo que exige que a gente seja feliz a todo custo. Coloca isso tudo no chão e nos chama a uma vida entregue, dependente de Deus. E no fim das contas a gente descobre igual Jó: eu te conhecia só de ouvir falar, mas é agora que eu estou começando a te ver de verdade, Senhor. Você já leu Esther e Ruth? Experiência de mulheres fortes, tementes a Deus, que não precisam de empoderamento não para serem mulheres de verdade, mas que dependem do poder de Deus. Você já leu Esther e Ruth? Já leu o livro dos Salmos, meus irmãos? Não tem livro que mais rasga a alma do ser humano do que o livro dos Salmos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós erramos, meus irmãos, em não conhecer o Deus da Bíblia, em termos a palavra de Deus nas mãos, mas não conhecermos a Deus. Talvez a gente esteja cometendo algum erro, estejamos trilhando um caminho que não deveríamos. Talvez isso fosse evitado se nós lêssemos a palavra de Deus, buscássemos a palavra de Deus que está nas nossas mãos. Por isso, leia. Leia o livro do profeta Abacuque, que viveu numa época política assim conturbada, parecia os nossos dias. O profeta começa o livro até um pouquinho revoltado com Deus: Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça que está acontecendo? Os poderosos, os injustos prevalecem. Cheio de querer, cheio de vontade, cheio de solução política para o seu tempo. Chega lá no finalzinho do capítulo 3, ele olha e fala assim: olha, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o mantimento suma, os gados desapareçam, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Depois de brigar um pouquinho com Deus, ele vê que não tem solução para esse mundo. A gente confiar só na política, é Deus que vai resolver. Meus irmãos, a Bíblia fala de tudo. A Bíblia é confiável. A Bíblia precisa ser lida. A Bíblia precisa ser devorada. Devorada. Nós não vamos sustentar nossa fé comendo palha, meus irmãos.
Nós precisamos de alimento sólido. Pesa sobre nós, pastores, a responsabilidade de a cada final de semana tentar entregar para vocês um alimento sólido. Isso tira o nosso sono de vez em quando. Essa responsabilidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus de maneira que alimente, que desafie, que exorte, que console, que anime, de maneira que traga crescimento, edificação, missão, evangelização, enfim. Pesa sobre nós essa responsabilidade. Mas nós vamos patinar, meus irmãos, se cada um de nós não devorarmos a palavra de Deus, não pegarmos esse livro que está nas nossas mãos e conhecermos o Deus que esse livro fala e o poder dele. Jesus disse para os saduceus: vocês erram, não é porque vocês não conhecem o assunto da ressurreição, é porque vocês não conhecem as Escrituras e o Deus que ela fala. Então, o meu incentivo hoje, meus irmãos, é que cada um de nós discipline a sua vida para a leitura da palavra de Deus. Busque, leia, comece, faça isso diariamente, reserve um tempo, faça com qualidade, medite, pinte, risque a sua Bíblia, converse com Deus, anote ali o que você aprendeu. Registre a tua vida com Deus. Alguém vai pegar a tua Bíblia e não vai entender nada, mas quando você voltar ali, você vai bater o olho naquilo e falar: nossa, eu lembro, Deus falou isso comigo. Hoje eu estou lendo o mesmo texto, Deus falou outra coisa. Crie essa rotina. Force a ti mesmo a ler a palavra de Deus. Semana passada eu li uma frase do Timothy Keller, né? Aliás, do Tozer, A.W. Tozer, uma frase que dizia: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. E eu queria aplicar essa frase à leitura da Bíblia. É ler. Ler e continuar lendo. Até essa leitura fazer parte do nosso dia. E se um dia a gente, por algum motivo, não conseguir ler, aquilo fazer falta para nós. Esses dias eu estava conversando com o presbítero Fábio. Ele falou: pastor, achei o que eu gostava, o esporte que eu gosto de fazer, andar de bicicleta. Esses dias fui viajar, fiquei sem andar de bicicleta, mas fez uma falta danada, né, Fabinho? Fez uma falta, me deu uma vontade de ter uma bicicleta ali para dar uma voltinha. Pois a leitura da Bíblia tem que ser assim, meus irmãos. A gente ler, continuar lendo, até que um dia que a gente não possa ler por algum motivo, a gente falar: meu Deus, que vontade de ler a palavra de Deus. Para que seja um deleite, para que seja gostoso, profundo, faça parte da nossa vida, de tal forma que a gente sinta falta. Discipline a sua vida para a leitura da palavra de Deus. Ninguém melhor para a gente ler a palavra de Deus do que tendo a companhia do Espírito Santo, meus irmãos. Gosto de falar também que a Bíblia é o único livro que a gente lê na presença do autor. Nenhum livro a gente lê na presença do autor, não é? A Bíblia a gente lê juntinho com o autor. Então desfrute disso, aproveite, leia a Bíblia. Precisamos disciplinar a nossa vida, a nossa rotina com a leitura diária da palavra de Deus, para que haja crescimento, profundidade, para que a gente não fique mastigando palha, mas coma alimento sólido. E aí nós vamos aprofundar a nossa vida em Cristo. Meus irmãos, não quero que vocês tenham uma vida bitolada não, viu? Mas uma vida verdadeira, uma vida em Cristo, para valer. Crente bitolado é chato, né? É muito chato. Mas o que a nossa geração está precisando, meus irmãos, é de cristãos de índice 100. Lembra que nós lemos o versículo lá? Jesus, depois que terminou aquela parábola da semeadura, Jesus falou que o objetivo é dar fruto a 100, a 60 e a 30 por um. A gente precisa colocar ali o 100 como objetivo. A gente precisa ser cristão de índice 100.
Vamos correr atrás disso, desse aperfeiçoamento. Oração, leitura da Bíblia. Disciplinas que não podem faltar na nossa rotina. Assim como quando o médico fala para você, faça um exercício físico, você se esforça, disciplina a sua vida para aprender um exercício físico, faça isso com a palavra de Deus, meus irmãos. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós não podemos negligenciar o alimento que temos nas mãos, a fonte de água que temos nas mãos, e passar sede, passar fome. Vamos usar a palavra de Deus, vamos disciplinar a nossa vida com a leitura da palavra de Deus. Quero orar com você. Feche os teus olhos. Quero perguntar para você como é que está a tua vida de leitura na palavra de Deus. Como tem sido os teus momentos durante a semana? É diário? É diariamente que você faz isso? É profundo o tempo que você gasta, que você investe lendo a palavra de Deus? Ou é superficial? Você lê correndo, com pressa, para sair para o trabalho? Ou você faz o esforço de reservar um tempinho para buscar Deus, ouvir Deus falando através da sua palavra? Queria que você pensasse, que você refletisse. E se tem como melhorar, invista nisso. Busque mais a palavra de Deus. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Não podemos cometer esse erro, meus irmãos. Precisamos conhecer o Deus da Bíblia. Precisamos nos aprofundar na história da redenção. É o alicerce da nossa caminhada com Deus, da nossa vida em Cristo. Senhor, nós damos graças, Pai, porque o Senhor tomou essa providência de deixar para nós a Tua palavra. O Senhor tomou essa maravilhosa providência, Senhor, de colocar à nossa disposição o Teu querer, os exemplos de vida do passado, pessoas que erraram, mas que acertaram também, a Tua orientação para eles, para elas, Senhor, que a Tua palavra nos inspire a uma vida contigo, Pai. Obrigado porque o Senhor quer nos orientar. O Senhor se revelou a nós, se revelou em Jesus. Temos isso na Tua palavra. O Senhor se revelou como Criador, como mantenedor da vida. Temos isso na Tua palavra, Pai. O Senhor se revelou como um Deus santo, que nos chama à santidade. Temos isso na Tua palavra também. O Senhor se revelou um Deus que quer melhorar esse mundo e usar as nossas vidas para isso. O Senhor deixou isso na Tua palavra também. Por isso nós queremos, Pai, de maneira mais intensa, mais profunda, mais entregue, mais submissa, buscar a Tua orientação através da Tua palavra. Dá-nos, Senhor, discernimento. Que hora fazer isso na nossa rotina? Como fazer isso com qualidade, Senhor Deus? Como investir na vida contigo? Mas precisamos que o Senhor fale conosco, que o Teu Santo Espírito nos leve nessa empreitada de leitura da Tua palavra, Pai. Nos oriente, fale ao nosso coração, molde a nossa vida, quebrante, Senhor Deus, mude o que precisa ser mudado. Fala ao nosso coração, Pai. Que a gente não viva só de coisas prontas, Pai, mas que vivamos de uma vida contigo. Porque o sucesso da nossa vida servindo ao Senhor, a nossa vida pública como cristãos, depende do nosso sucesso, da nossa vida em secreto, da nossa vida contigo em intimidade, Pai. Por isso, fala conosco, Pai. Fala com Teu povo no dia a dia. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.